Então, nesta segunda meditação, neste exame de vida que estamos fazendo, nós vamos tratar a respeito da maturidade da vida. Para aprender bem a viver, é preciso ser maduro. Então, no primeiro momento, nós refletimos a arte de aprender a viver, examinando e olhando a nossa vida. Agora nós vamos passar para um segundo passo para falar da maturidade. Nas duas reflexões da tarde, nós vamos meditar 2 textos da Escritura. E aí nós vamos mergulhar um pouco mais na dimensão bíblica. Esta reflexão ainda será um pouco sobre um olhar maduro para a vida. Então, na reflexão anterior, eu dizia que na próxima reflexão eu iria tratar um pouco de como a gente adquire maturidade. Agora nós vamos conseguir verificar se nós somos maduros ou se somos imaturos. Então essa reflexão vai ser um pouco engraçada, né? Porque a gente vai diagnosticar em que estado nós estamos da vida. Às vezes nós amadurecemos por causa das pancadas que a vida nos dá. A gente vai levando tanta bordoada que você vai ter que crescer. Outras pessoas vão adquirindo maturidade porque elas vão olhando a vida, não tanto com as pancadas que a vida dá, mas ela vai começando através do intelecto, do conhecimento, a enxergar a vida com maior leveza. É claro que esta maturidade a gente vai alcançando à medida em que nós vamos vivendo, né? As pessoas chegam a uma certa idade e vão compreendendo os processos da vida. Mas tem pessoas com 60 anos de vida que não chegaram à maturidade. Você vê que são pessoas ainda que não são maduras. Não biologicamente, nós estamos falando de maturidade biológica. Porque a maturidade biológica, você vê, a pessoa já está com os cabelos brancos, já está mais velhinha, tal. Nossa, a pessoa é uma pessoa madura. Então, ela tem uma experiência de vida, mas talvez ela não tenha chegado a essa maturidade. E veja, essa imaturidade, esse infantilismo, às vezes atrasa muito a nossa vida. Prejudica a nossa vida. Por quê? Porque quando a pessoa é infantil, qual é a tendência da pessoa infantil? Ela tem a tendência de imaginar o universo segundo os moldes da cabeça dela. Então ela cria uma crença dentro da cabeça dela e ela acredita que aquela crença é real e ponto. Isso faz parte do mundo infantil. Crianças pensam assim. Adultos também. O problema é que nós temos pessoas no mundo muito infantis e cada vez hoje a gente constata na sociedade que esta maturidade tem sido retardada, ou seja, atrasada cada vez mais. Tem pessoas que com 30 anos você já espera a maturidade delas diante da vida. Não são maduras. São adolescentes mal resolvidos. E outras pessoas não têm um pouco de loucura, né? Então, ou ela é infantil ou tem um pouco de loucura, né? E eu não estou falando de loucura clínica, não é isso. Não é uma loucura clínica diagnosticada lá com um psiquiatra, não estou falando disso. Mas é uma pessoa que não enxerga um palmo na frente do nariz. Passou disso, ela não enxerga. Uma loucura, né? Por quê? Porque ela tem crenças estúpidas que ela criou dentro da cabeça dela e que aquilo está alicerçado ali dentro dela e ela não tem capacidade de dar um passo para frente e ver o mundo sobre uma outra perspectiva. Certo? Então, nós vamos olhar e verificar que dentro de nós existe um certo infantilismo. Todos nós temos uma certa proporção. O problema é que tem pessoas adultas que são muito infantis. Eu digo, quando estou falando adulta, que é adulta biologicamente. Você vê que é um homem formado, uma mulher formada, um corpo formado e tal, mas lá dentro se comporta como um adolescente. Certo? Então vamos às constatações. Então eu vou apresentando alguns aspectos, vou comentando eles, e aí a gente pode ir olhando para a vida. Tudo o que eu estou dizendo aqui, você poderá constatar em pessoas lá fora. Talvez a sua imaginação vai estar totalmente, todo momento, atinando pessoas lá fora. Mas
os destinatários desta reflexão somos nós. Ok? Então esquece a Tibúrcia, a tua vizinha. Esquece a Clodomira, a Clodoalda, a Teodora, né? E pensa em você. Uma pessoa que se sente muito do bem, ela é imatura. Eu sou do bem. Então, eu sou muito boa, padre. Sou boníssima. Eu até aplico o superlativo, boníssima. Quando a gente cresce, a gente reconhece que a gente é um pouquinho ruinzinho. Sim ou não? Se você se acha muito do bem, tem alguma coisa de errado com você. Você não nasceu sem um pecado original, então você não é boa. Se você fosse imaculada, eu poderia dizer, de fato, nossa, você é muito do bem. Você não tem maldade. Mas como nós não somos imaculados, só existiu uma mulher imaculada, a Virgem Maria. Portanto, nós olhamos para dentro de nós e vemos que dentro de nós existe o quê? Um fundo mal. As pessoas que pisam no nosso calo, ai, 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 não mexe comigo, você não sabe com quem você está mexendo. Eu faço um barraco, né? Eu armo um barraco. Então, uma pessoa que se sente muito do bem, ela tem um nível de imaturidade. Se você se acha muito do bem, você é imaturo. Por quê? Porque uma pessoa madura percebe que ao ser provocada, ela é vingativa. Sim ou não? A gente tem vontade. Ai, 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 uma hora eu pego ela na curva. Eu encontrarei nesta vida ainda com essa pessoa. Nós temos isso dentro de nós, ou não? Tá, se vocês falassem que não, eu já ia falar, todos imaturos. Então, quando a pessoa amadurece, a pessoa não idealiza o seu comportamento. Uma pessoa que fica idealizando demais o seu comportamento é uma pessoa imatura. Eu tenho que agir assim, dessa forma. Então, veja, é sinal de imaturidade. Uma pessoa madura, ela é quem ela é. Ponto. Não, assim eu tenho que agir assim. Pá. A pessoa madura, ela não fica com esse saudosismo de que todos têm que dizer, nossa, como você é diferente, você é bom, né? Não existe saudosismo. Ela é muito com o pé no chão. Ela sabe que a qualquer momento, se você mexer comigo, não sei se vai dar certo. Eu não sou bom, não. Uma pessoa madura, ela sabe que para fazer aquilo que é certo, é preciso engolir muito sapo e aguentar muitas situações difíceis. Haja sapo, né, para engolir. E suportar pessoas difíceis, porque também eu sou. Aguentar circunstâncias, nossa senhora, tem que engolir, né? O mundo não foi feito para você. Por que é assim? Porque é assim. Uma criança é assim. Você chega e diz para ela chega lá no mercado e vê aquela prateleira de carrinhos. Não vai levar nada hoje. Aí estribucha no chão e faz birra. Eu quero! Pode, grita mais alto, vai! Chora! Pronto, acabou? É isso? O teatro acabou? Vamos embora para casa. Os pais têm medo do filho fazer birra, não tem problema, gente. Birra é algo natural. Não faz birra quando criança, depois de adulto cresce e fica fazendo birra. Já viu um homem com 60 anos dar um chute numa porta bravinho? Imaturidade. Porque não fez birra quando era criança, daí cresceu, aí está fazendo birra agora, bonitinho. Que dó. Né? Um velho barbado de 60 anos fazendo aquilo que uma criancinha devia ter feito. Chora agora, amor. Eu queria que fosse assim. Por que eu sou assim? Meu amor, o mundo não é assim. Engole. Engoliu o sapinho? Tudo bem, agora faz digestão. Pronto. Vai ficar tudo bem. O mundo não é o que a gente imagina. Veja, às vezes a gente cria uma crença dentro da nossa cabeça e imagina que aquela crença é real. Para com esse negócio. Uma pessoa madura sabe que o mundo não é assim. O mundo é cruel.
As pessoas não estão à nossa disposição para nos agradar. Também não estão. Por quê? Veja, o adolescente, normalmente, quando você pega um adolescente, os adolescentes são extremamente moralistas, às vezes, fanáticos e irritados, né? O adolescente é assim. Nós já passamos pela adolescência. Quem já passou sabe que o adolescente é uma fase difícil, né? Só que quando a pessoa ela cresce, ela se coloca sempre no lugar do outro. Ela tem essa capacidade de empatia. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso saber que o outro está passando por isso. Isso é parte de uma pessoa madura. Uma pessoa que é imatura, ela não consegue se colocar no lugar do outro. E a gente vai olhando que, numa certa proporção, a gente é um pouquinho assim. Quando dói no nosso calo, daí dói. Mas se doer no calo do outro, a gente não se importa muito. A gente pisa e a gente não se importa muito com a dor do outro. Então, quando a pessoa fica madura, ela é capaz de se colocar no outro, no lugar do outro. E quanto mais maduro nós ficamos, menos a gente intervém nos processos da vida. Uma pessoa imatura está a todo momento intervindo em tudo. Uma pessoa madura intervém menos na vida do outro. Uma pessoa que está o tempo inteiro intervindo, isso denota um sinal de maturidade. Não dá para a gente mudar o mundo. Não dá para a gente mudar muitas pessoas. Gente, é difícil de mudar a si mesmo, que dirá mudar os outros. Veja, tenta mudar um hábito dentro de você. Você leva... Imagina mudar uma outra pessoa. Não. Tem que entender que as pessoas são assim. A gente pode tentar apresentar perspectivas para o outro, para que ele melhore, mas eu não posso mudar as pessoas. Não consigo. É dificílimo. Então, o que deixa justamente as pessoas totalmente inseguras em relação e leva essas pessoas à imaturidade é justamente que algumas pessoas acham que tem a ciência, a chave da ciência na mão. Eu tenho a solução para todos os problemas do mundo. Não temos. Uma pessoa madura consegue ver que o mundo tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, e nós não vamos solucionar os problemas do mundo. Uma coisa que faz muito bem para a gente é a gente ter consciência de que nós não somos os salvadores da pátria. Nós não vamos salvar a pátria. Ontem, tem alguém aqui das equipes de Nossa Senhora? Não tem, né? O pessoal das equipes de Nossa Senhora, então, as equipes têm aqui em Bandeirantes, e aí eles estão me convidando para ser diretor espiritual de uma equipe. Eu não estou criticando, não, mas foi muito engraçado o dia de ontem. E aí eu estou muito reticente, estou falando assim, não, eu não vou aceitar, eu não vou assumir porque eu já tenho muito compromisso. Então, não adianta eu pegar mais uma coisa para me acarretar de mais coisas. Então, eu já tenho muitas atividades. Aí ontem eu vim aqui, estavam as 10 equipes de Bandeirantes reunidas, tinha umas 120 pessoas aqui nessa sala. Aí foi muito engraçado, assim, espontaneamente eles tentaram botar uma pressão para que eu assumisse uma equipe, para acompanhar espiritualmente. Aí teve uma pessoa que disse assim, olha, se a equipe se desfizer, e se as pessoas se perderem, é culpa do Senhor. Gente, não me causa nenhuma culpa esse tipo de pressão. Entendeu? Daí eles falam assim, agora com essa pressão o padre vai ceder. Eu falei assim, não cedo. Eu atendi uma pessoa na sexta-feira, de Londrina, uma médica, que eu acompanho ela. Daí ela me pediu, padre, eu preciso resolver isso na minha vida. Aí eu falei, olha, faz assim, assim, assado. Pá! Aí eu falei, padre, mas o senhor é muito resolutivo. Eu falei, sim, pronto, é simples. Pá, decide, você está diante de uma encruzilhada, você tem que escolher um caminho, A ou B. Escolhe, qual você quer? Vamos então pelo A. Esquece do B. Pronto. Eu sei que talvez na prática isso é um pouco mais doloroso, mas assim, você não pode ficar olhando para trás. Mas se eu fosse pelo B, essa insegurança denota um pouco de maturidade. Eu preciso escolher, vou pagar o preço desse, esquece daquele, no caminho você vai sofrer. Evidentemente, aqui também você vai sofrer. Então daí eles tentaram fazer pressão, eu falei, podem fazer pressão, não me sinto pressionado, não me sinto culpado, nem um pouco. Por quê? Porque eu sei que eu não sou o salvador da pátria. Quem é o salvador da pátria? É Jesus. Ele morreu numa cruz e derramou seu sangue. Eu não sou o redentor. Eu só coopero na redenção. Pronto.
Não vai me botar um fardo nas costas. E não estou criticando eles. Eles estão insistindo por uma necessidade. É justo. Não tenho nada contra. Mas, assim, um deles falou para mim assim, padre, dá para ver que o senhor está decidido, está certo e não tem quem mude. Eu falei, é bem difícil. Não é porque eu não queira assumir, mas eu não tenho condições nesse momento e já disse que não. E não adianta tentar me... Não, vai ter que ser muito bom para a pessoa. No momento oportuno que eu tiver mais afazeres, eu posso assumir com tranquilidade. Mas assim, isso não me traz peso. Não traz minha consciência tranquila. Eu não sou o salvador do mundo, eu não posso salvar o mundo. Porque à medida em que a gente vai tentando achar que a gente é o salvador do mundo, a gente só se esborracha. Eu posso fazer o que está no meu ofício. O meu ofício é ser pároco do Santuário de Santa Teresinha, outros ofícios que me são confiados, esse eu vou ter que cumpri-los bem, porque daí eu pego, abraço o mundo e não dou conta de nada. Então, eu tenho que dar conta daquilo que Deus me confiou, né? E tem muita gente que acha que vai solucionar todos os problemas do mundo. Não tem como. Não tem como a gente impor para o mundo uma moral obrigatória. Então, assim, uma ilusão que as pessoas têm de que nós vamos conseguir impor uma moral cristã no mundo. Gente, para com esse negócio. Isso é sinal de maturidade. Isso não é nem um pouco real. Porque no mundo real a gente sabe que não vai impor isso. Não tem como. Isso só se acontece se existir totalitarismo, um regime. Um regime totalitário impõe. A moral cristã não é imposta. A moral cristã ela é uma proposta. Quem quer, vem para o nosso grupo. Quem não quer, porta da rua, serventia da casa. Pronto. Agora, uma vez que você escolheu abraçar, aguenta o tranco. Mas você não pode vomitar isso para as pessoas. Olha, isso aqui é o certo. Nós sabemos que é a verdade, mas as pessoas são livres para escolher. Você vai mostrar como uma proposta, porque o evangelho é sempre proposto. Jesus não impõe. Até porque se Jesus fizesse uma imposição, ele seria totalitário. É uma ditadura isso. O evangelho é sempre uma proposta, é uma boa notícia, que chega aos nossos ouvidos e a gente se encanta pela verdade, porque a gente sabe que aquilo é verdade e nada muda a verdade. Ponto. Tranquilo até aqui? Então, intervenha menos nos processos. Tá bom? Vamos agora levar as coisas para a vida prática, né? Porque eu gosto bem da vida prática. Talvez é a parte mais um pouco jocosa. Então, a maioria dos problemas que nós temos, às vezes até intrafamiliar, é porque existem imposições de caráter moral. A gente precisa entender, faz parte da maturidade entender uma coisa, que cada um tem o seu tempo. Você está numa fase. A tua sogra está numa outra fase. Mas, padre, ela é mais velha. Já está velha, carcomida, coitada. E está nesse... Tá, mas ela vai ter o processo dela. Eu queria que todo mundo estivesse no mesmo patamar. Olha, isso é imaturidade. Isso não é real. Não existe. O castelinho perfeito, a família perfeitinha, onde papai e mamãe, tudo bonitinho. Isso não é real. Sempre vai sair um Judas ali no meio. Iscariotes, né? Entendeu? Isso é tranquilo. Jesus é o pedagogo por excelência, sim ou não? No grupo dele, ele formou 3 anos. Saiu um traidor. Outro negou. Para falar a verdade, sobrou só um. Pedagogia de Jesus não é uma pedagogia perfeita, mas deu errado. Porque só um permaneceu aos pés da cruz. Evidentemente que os outros voltaram depois. Em Pentecostes. Mas de 12, 1. Não deu nem 10%. Então, se der um tanto quanto errado, é natural. Isso é maturidade. Mas não podia ser. Não podia. Eu fiz tudo certinho. Para dar tudo certinho. E deu tudo errado. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo dos mortais. Porque talvez a pessoa está lá no imaginário criando
Então, no mundo real é assim. No mundo real as coisas dão errado. Certa vez eu ouvi que uma mulher reclamava para mim, mas não é daqui, tá? Pode ter certeza. Que o marido não ia para a igreja. E ele gostava de fumar e tal, tudo mais. E depois que a mulher se converteu, né, encontrou Jesus, ela virou uma fanática. Aí ela chegava em casa depois da missa e dizia que o marido estava com a chupeta do inferno na boca. Falei, você está com a chupeta do inferno na boca, o cigarro do marido, né? Falei, mas meu Deus, até onde a imundice, a múmia, estava no inferno, né? Agora sai vomitando as coisas nas pessoas. Veja, é um sinal de maturidade tremendo, de saber que as pessoas têm processos. A mulher... E aí o marido dessa mulher ficava com ódio da igreja. É claro, ela vai para lá, ao invés de voltar melhor, volta pior. Ela volta com o capeta. Né? Então, assim, ela dizia assim, a fumaça do demônio está infestando a nossa casa, né? Por causa do cigarro do infeliz. Veja, imaturidade dessa mulher. Nossa, é uma convertida fanática, chata e irritadiça. E eu não iria para a igreja com uma mulher dessa. Eu penso, imagina, eu não conhecendo a fé, não sendo evangelizado. Se eu conhecer uma mulher assim, eu vou querer ir para a igreja? Pensa, é só você dar um passo para trás e se colocar no lugar do outro e pensar a verdade. Ao invés dela chegar e apresentar a beleza do que ela viu e ouviu, do que ela experimentou, ela chega vomitando moral. Moralista, chata, imatura. Típico de adolescente. Outra questão que nos ajuda a pensar nessa questão da imaturidade é as pessoas que chegam para se confessar e dizem, ai padre, eu estou com vergonha. Imatura. Uma pessoa madura não tem vergonha das suas limitações. Uma pessoa madura diz, olha padre, eu sou porco mesmo. Ela chega e diz, pronto. Ai padre, você sabe, né? O típico da vergonha não é que a pessoa necessariamente chega e diz, ai, estou com vergonha. Não, ela chega assim, ai, você sabe, né, padre? A gente peca, né? A gente é humano. A gente é de carne e osso. Não, para com esse negócio. Você é imaturo. Quem não sabe que você é humano? É só se o padre for muito burro. Você está xingando ele. Você é humano. Mas o que você é? Você é Deus? Ou você é um cachorro? Ai, não sabia. A menos que você chegasse no escritório, au. Né? Você não chega assim no escritório para eu pensar que você é um cachorro. O que eu tenho diante de mim, se veio, marcou no escritório, veio para eu atender, está ajoelhado diante de mim, é no mínimo o quê? Humano, não é uma vaca. Não, ai, me coloquei aqui, deixa eu falar para o padre que eu sou humano. Talvez no mundo que nós estamos é preciso dizer que as pessoas estão cada vez mais se bestializando e se tornando animais. Mas não precisa, pode ter certeza. Eu sei que você é humano. Ai, padre, você sabe, né? A gente é humano, a gente peca, né? Aqueles percados, ai, dá até vergonha de dizer que a gente faz. Por favor, toma vergonha na cara. Não, isso não é sinal de maturidade. Isso é sinal de um bom exame de consciência. Porque você não quer esquecer, tal. Isso não é nenhuma gravidade. O fato é de você querer ficar passando panos quentes para dizer assim que, ai, todo mundo peca, mas eu também peco também, porque eu sou todo mundo. Não, para com esse negócio. Isso é sinal de maturidade. Outro tipo de coisa é que a pessoa chega lá, vai confessar e ela acha que vai contar um pecado que eu nunca escutei. Então assim, meu irmão, você não é capaz de inventar um pecado novo. O único criativo na história foi Adão. Pecado original, originante. O resto, gente, a gente só repete. Então assim, não vai ter nada de novo que você falou, padre, eu fiz
uma besteira, o senhor vai ficar assustado. Gente, não tenha nada que você vá me dizer que vai me deixar de cabelo em pé. Pode ficar sossegado. Não tem nada de novo. Mas a pessoa acha assim que ela fez um pecado novo que só ela fez. Nós somos capazes de todo tipo de loucura. Isso é maturidade. Ai, padre, Deus me livre, eu não sou assim. Por favor. Então, quando a pessoa fica muito assustadinha, impactada, né, assim, em choque porque ela fez alguma coisa, é sinal de imaturidade. Você é capaz de tudo. Deixa Deus tirar a graça e deixar de te sustentar para você ver. Nós somos ruinzinho. Certo? Casais se separam, às vezes, por imaturidade. Às vezes não, sempre por imaturidade. Duas pessoas maduras casadas são capazes de conversar, estabelecer um diálogo e chegar ao mundo real, né? Então, vamos lá. Você não é santinho? Não é. Talvez até hoje você pensasse, eu vou fazer você não dormir essa noite. Você não é santinho. Não use máscaras, seja sincero. Você é miserável. Então, veja, a graça de Deus pode realizar em nós uma verdadeira transformação à medida em que nós vamos nos tornando dóceis. Você pode chegar a uma maturidade e vencer esse infantilismo que está dentro de você. É possível. Que está dentro de mim. É possível constatar, mas assim, uma coisa muito bonita, gente, é que você consegue, nossa, eu tenho essas reações, o Padre Rogério está falando isso, e eu estou aqui fazendo um checklist dizendo, isso eu faço. Isso eu faço. Então você está diagnosticando esse infantilismo interior. Não tem nada demais. Agora você precisa tomar as rédeas da tua vida e dizer, eu preciso crescer. Já estou velho e estou ainda com uns comportamentos bem imaturos. Tranquilo. O problema é que tem pessoas que não conseguem nem enxergar isso. Daí é triste. Daí ela não diagnosticou o problema. E ela vai permanecer na imaturidade. Vai morrer infantil. Ah, mas Jesus não falou que é para a gente ser como criança para entrar no reino dos céus? Não. Jesus falou que é para ser como crianças, para ter um coração de criança, mas não para ser infantil. E o que é ter um coração de criança? Ter um coração de criança é ser simples. A criança é simples. Uma pessoa infantil não é simples. Ela quer o mundo do jeito dela. Uma criança é alegre. Ela é capaz de se alegrar com as pequenas coisas. Pega uma criança, né? Você pega o Bento ali. Eu simplesmente pedi para ele vir para o meu bracinho. A hora que ele chegou com a Eliana, ele já deu risadinha. Uma coisa tão simples. Falei, vem cá. Aí ele deu uma risada. Veja, a criança é assim. Isso que Jesus fala que é para ser como criança. Agora, senão a gente vai pensar uma criança fazendo birra. Uma criança fazendo birra é o quê? Chata. Quando você dá um beliscão assim na costela, né? Para com esse negócio. Ou chora mais. Agora quer chorar? Chora gostoso. Abre a boca. E bota a boca no mundo e grita. Pois é. Então, maturidade. Esse é o primeiro ponto. Uma pessoa madura, ela sabe que não é do bem. Que se nós não formos sustentados pela graça, a gente pode fazer mal. Outra tendência, né? Uma segunda característica da pessoa imatura. A pessoa imatura, ela não tem pressa para as coisas. A pessoa madura, perdão. Ela não tem pressa. Então ela sabe que eterno é Deus e que existe um tempo para cada coisa. Veja, por exemplo, na história do povo de Israel, é bem interessante notar isso. As profecias.
Quando a gente estuda a parte dos livros proféticos, quantos profetas profetizaram em Israel e aquela profecia, levou séculos para se cumprir. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, profetizou que uma mulher daria à luz a um filho homem que seria chamado Deus conosco, Emanuel. Quantos anos levou para a profecia se cumprir? 700 anos. Imagina se o profeta Isaías entrasse em depressão porque a profecia não se cumpriu. Estaria em depressão até hoje. Até hoje não, porque Jesus já nasceu há 2000 anos, né? Mas veja, eu cheguei no final da minha vida, profetizei e a profecia não se cumpriu. Que furada. O último profeta em Israel foi o profeta Malaquias, que profetizou em Israel 400 anos antes de Jesus. 400 anos para conseguir cumprir a profecia dele. Então tem coisas que demora séculos. Mas padre, meu marido não se converte. Já faz 2 anos que eu estou rezando por ele. Olha, Santa Mônica rezou 30 para Agostinho. Ainda falta 28. Força que você consegue. Né? Santa Mônica rezou 30 anos para Agostinho converter. Chegou no final da vida, ela chorou, morreu. Mas tá bom, conseguiu alguma coisa, né? Então, paciência. Mas eu queria que fosse hoje. Imaturidade. A pessoa madura sabe que a vida tem processo, tem que esperar, dá trabalho, leva tempo. 30, 40, morri, não vi, padre. Tá bom, daqui gerações vai se cumprir a profecia. Mas Deus prometeu, Ele tem que honrar. Ele tem que honrar a profecia. Tudo bem. Mas não é nem do seu jeito e nem no seu tempo. Tudo bem? Então, a segunda característica de uma pessoa madura, ela intervém menos nos processos e ela sabe que existe um tempo para cada coisa. Já diagnosticaram alguma coisa em vocês? Tudo bem. Não precisam ficar neuróticos, nem preocupados. Está tudo bem, viu? É assim mesmo. Uma outra característica de uma pessoa madura, ela sabe que comete erros. E as outras pessoas erram. Eu não sabia que a pessoa fez aquilo. Meu Deus, eu estou chocado. Imaturidade. Pessoas maduras falam assim, nossa, eu não esperava assim, mas os humanos caem. E erram. Mas eu não esperava isso da cicrana. Ela sempre, 30 anos que eu vejo ela na igreja, ela está saindo com o Teobaldo. Vocês gostam dos nomes, né? Hã? Teobaldo. E eu fiquei sabendo que eles tiveram alguma coisa lá na caminhonete. Nunca imaginava. Deixa eu comentar com você, comadre. Deixa eu contar para as vizinhas. A Teobalda não, é a Tiburcia, né? Que foi na igreja, reza aquela. Acredita que ela saiu com o Teobaldo? E aí fica falando, assustada. Tudo bem. As pessoas caem, sabia? As pessoas erram. As pessoas são pecadoras. Eu não estou aprovando o pecado. Eu só estou dizendo que a pessoa que é muito puritana, ela se escandaliza. Meu Deus, tá sabendo? Daí manda o zap lá. Você está sabendo o que aconteceu lá? Manda áudio até baixinho, né? Nossa, nem ouvi o teu áudio. É que um bafão na cidade rolando aí. Imaturidade. A pessoa não é madura. Porque no mundo real as pessoas cometem erros. Não precisa demonizar as pessoas. Né? E tem gente que se impressiona com tudo. Tudo bem. Uma outra característica da pessoa imatura. Uma pessoa que idealiza demais. Assim, uma pessoa que vive no mundo ideal. Pouco real, o mundo dela. Então, isso é típico de quem vai se casar, né?
Tá achando que vai casar com o príncipe. Quando vê, é um sapo. Falei num casamento um tempo atrás. Por isso que as noivas têm que tomar cuidado e me convidar para fazer casamento, porque o que vem, sai, né, às vezes. Aí eu falei assim, você tá pensando que você casou com o príncipe encantado. Na verdade, você casou com o chupacabra. E tudo bem? Padre, eu achava que era assim, lindo, maravilhoso, belo. Mas depois que você foi descobrir, era o chupacabra que você levou para casa. Porque príncipe não existe, e nem princesas. Isso é só nos filmes, nas séries. Na vida real tem conta para pagar, tem bumbum de criança para limpar, tem criança que chora de madrugada, 3 da manhã. Né? Tem problemas. Esse é o mundo real. Agora sim, se você namorou a vida inteira um chupacabra, agora aguenta. Né? Tem pessoa que diz, meu sonho era ser tal coisa quando adulto. Mas tem coisas que não dá. Entendeu? Eu sonhava em ser tal coisa, mas a vida não possibilitou. Então, você vai ser isso que a vida possibilitou. Eu queria muito ter aprendido inglês. E não aprendi. Tudo bem. Vai fazer o quê, né? Procura uma boa professora e faça aula de inglês. Quem sabe você dá certo. Mas eu tentei falar inglês e não deu certo. Paciência. Então, assim, uma pessoa madura, ela é capaz de rir de si mesma. Ela chega na frente do espelho e fala assim, cara, você não é tão bom quanto você pensa. É capaz de rir de si mesmo. Nossa, que furada, né? É assim. Ria de si mesmo um pouco, né? Se leve a sério, quando é necessário se levar a sério, enquanto você tem um compromisso fiel com Deus e tal, mas tenha a capacidade de ver que você não é essa pessoa que você talvez projeta no seu imaginário. É interessante, por exemplo, você chega na casa de uma pessoa mais de idade, e ela está de pijama e nem liga. Né? Isso é sinal de maturidade. Ela está de boa. Estou de pijama e vou atender você assim mesmo. Não, quando o pijama é muito feio, daí não, né? Aquele negócio amarelo, desbeiçado. Mas assim, a pessoa está tranquila, entendeu? Porque a pessoa não se leva tão a sério. Nossa, porque ela é capaz de quebrar protocolos. Entende? Ela é bastante tranquila. Ou seja, ela aprendeu a fazer da vida quase que uma paródia. Tranquila. Isso dá leveza para a vida, gente. Isso faz com que você viva a vida de maneira madura. É a nossa imaturidade que vai sendo um peso para nós, que vai nos escravizando. Uma coisa que agora eu vou falar, calma, tá bom? Então, isso vale para ambos os lados. Uma mulher chega para mim e diz assim, padre, meu marido colocou um chifre em mim. Ou minha esposa me botou uma galhada, né? Legal, tranquilo. O que eu preciso dizer para essa pessoa? Minha filha, não foi você que inventou o chifre. Então você não é a primeira chifruda da história. E nem ele o primeiro chifrudo, porque tem pessoas que se acham os primeiros. Como isso foi acontecer comigo? Ué, eu vejo um monte de galhos andando pelas ruas aí. Então, assim, a pessoa madura, assim, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Pelo amor de Deus, é odioso o comportamento. Mas, assim, eu estou falando desse complexo. Como isso foi acontecer comigo? Nossa, que tom. Eu me solidarizo com você. Só cuidado com os galhos, né? Para você não enroscar na porta. Apoda um pouco. Passa uma motosserra porque está grande. Entende? Tudo bem. Eu não estou dizendo que está certo ou errado o comportamento. Está errado mesmo. Mas assim, enxergue isto
como algo, meu Deus, eu preciso crescer e meu marido também precisa crescer. Tem uma coisa de errado aqui. Mas não se surpreenda como se você fosse a primeira pessoa que levou um galho da história da humanidade. Então, a vida não é um teatro. A vida é real. As pessoas têm limites e as pessoas erram. Ai, padre, eu não queria ter filho. Então, vai ser padre ou vai ser freira. Casou, tem que ter filho. Uma coisa, né? Tem um segredo para você não levar chifre. Seja padre. Ou freira. Pronto, eu nunca vou levar um chifre. Enquanto você está casado, você está correndo risco. Quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Eu posso cair, mas não vou chifrar ninguém. Eu não vou dar chifre em ninguém, como padre. Então, se você não quer levar chifre, nunca na vida seja padre ou seja uma freira. Mas, caso contrário, você corre riscos. Pode ser, seu marido é um homem bom, reto, mas ele corre risco. Você tem uma mulher boa e reta, ela corre risco. Nós não podemos achar, isso nunca vai acontecer comigo. Imaturidade. Pode ser que no momento da vida você passe por uma situação ruim e acabe tendo um momento de fraqueza e caia, tudo bem. Entende? Isso é maturidade. Nós podemos cair. Nós podemos errar. Querem mais características de imaturos? Vamos lá para mais uma. Outra característica da pessoa imatura. Dificuldade de assumir a idade. Então, a vovó não quer assumir que é velha. Então, nem quer que seja chamada de senhora. Não precisa me chamar de senhora, você. É senhora, sim. Eu vou chamar você de senhorita? É senhora. Então, assumir que é velha, né? Daí a bonitona quer usar mini saia. Né? E dançar a última música da Anitta. E postar depois no TikTok. Toma vergonha na cara. Essa pelanqueira, essa coisa horrorosa, né? É verdade, a gente tem dó, né? Então, assim, não estamos enquadrando ninguém num padrão, né? Mas a pessoa, ela se pacifica com a vida. Ela está pacífica com a idade que está chegando. Eu não quero envelhecer. Você está envelhecendo. A vida está passando. Você está com 70 anos, minha filha. Você quer o quê? Você quer ser uma adolescente de 17? Padre, eu queria ser a porta-bandeira, né, do Carnaval 2025. Ninguém vai dar moral para você, minha filha. Olha aí que situação que você está. Nem se levar você numa funilaria para dar uma caprichada aí, né? Não melhora. Não tem como. Pode esticar tudo. Você pode gastar 80 mil. Mas não vai. Dá uma melhoradinha, né? Mas não vai voltar a ser a pessoa. Então, assim, pacificar. A vida está passando. Eu estou passando com ela, eu preciso assumir essa idade. Estou com 34 anos, estou com 60 anos, estou com 90 anos. Fique pacífico com isso. O não estar pacífico com isso é sinal de... Então, assim, não precisa parecer o que você não é, seja o que você é, né? Se pacifique com a sua idade, se pacifique com a sua vida. Também não estou dizendo com isso que é porque você está envelhecendo que você precisa ser um museu, né? É uma múmia. Nossa, que coisa horrorosa aquilo lá. Não, dá para arrumar o cabelo, passar um batom. Pode se arrumar, não estou falando para ficar,
uma coisa. Daí a pessoa acha, tô pacífica e vira uma múmia andando pela rua. Não é isto. Outra coisa, uma outra característica. A pessoa imatura tem medo de assumir responsabilidade. Quando uma pessoa é imatura, ela não quer assumir responsabilidade. Ou seja, o homem casa e quer viver a vida de solteirão. Casou, mas eu quero jogar futebol com os meus amigos, eu quero sair na sexta-feira, comer uma carninha com meus amigos, e minha mulher não pode ir. Meu irmão, casou agora, quem casa tem casa, então agora tem responsabilidade. A mulher só quer ficar saindo com os amigos do trabalho. Eu quero passear com os meus amigos. Mas como assim passear com seus amigos? Acabou essa vida. Passou a adolescência. Agora tem responsabilidade. Então agora você casou, se assuma como casado. Então agora você tem a obrigação de ajudar em casa. Vire homem. E a mulher também, né? Quer ficar batendo perna e indo para shopping, né? Também tem casa para cuidar, né? Então assim, casou com um homem pobre, aceita que dói menos, né? Você não vai ter a vida de madame. Mas eu queria ser uma madame. Não, agora, minha filha. É isso mesmo e paciência, né? Não tem como você sonhar o contrário. Muito bem, então nós já estamos caminhando para o final. Muita coisa aí dentro. Então, uma pessoa madura, vamos falar da maturidade agora. Nós falamos das causas da imaturidade. Uma pessoa madura, ela sabe, em primeiro lugar, que ela tem que cuidar dos outros. É mais importante o outro do que eu. Isso é uma pessoa madura. Uma pessoa madura sabe que ela não é o centro das atenções. Então, eu não sou o centro do universo. Porque o adulto cuida dos outros. Então, vejam, essas duas características é próprio de uma pessoa madura. Eu saio de mim pelo outro e eu não sou o centro das atenções. Eu estou mais para o outro do que para mim. Uma pessoa imatura, ela só pensa nela. Uma pessoa madura, ela sai de si pelo outro. Então, a idealização, todos aqueles projetos que a gente cria dentro da nossa cabeça, que são frutos da nossa imaturidade, eles vão caindo por terra. Isso é bonito. Isso é próprio da maturidade. Eu sei que isso é um trabalho árduo. Por quê? Porque na maturidade cristã, nós precisamos renunciar muitas coisas. Você precisa sair muito de si. Nós podemos pegar Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo por excelência de maturidade. Veja quanta maturidade tem nosso Senhor. Ele não pensa na vida dele. Ele pensa na vida dos outros. Ele quer salvar a todos. Então Jesus é o maior exemplo dessa maturidade. Os santos são prova real e concreta dessa maturidade. Os santos não estão pensando nos seus projetos, eles pensam nos outros. Veja, um episódio da vida de... Esse episódio é atribuído tanto a Santa Teresa de Calcutá, como também a Santa Dulce, dos pobres. Certa feita, ambas eram muito defensoras do cuidado das pessoas necessitadas, saíram para pedir pelas pessoas necessitadas. E aí, Santa Dulce ou Madre Teresa, os episódios são atribuídos às duas. Bateu a porta da casa de um rico e pediu: você poderia dar uma ajuda para os meus pobres? Aí o Senhor pegou e cuspiu na mão dela. Aí ela voltou-se para ele e disse: olha, isso aqui é para mim, agora você poderia ajudar meus pobres?
Sinal de maturidade. Isso aqui eu mereço. O que é uma cuspida? Jesus foi escarrado, humilhado na cruz. Agora, coloque-se no lugar de Madre Teresa ou Santa Dulce. Se isso acontecesse com você, vai para o inferno, né? Ô louco, eu tô indo lá para pedir para esses desgraçados, esses pobres, e ainda levam uma cusparada, e ainda, não, por favor, tenha santa paciência. Eu não admito isso, porque nós somos imaturos. Uma pessoa madura é uma pessoa que não está pensando em si. Ela está para os outros. Então, isso aqui eu mereço. Obrigado. Agora você pode me ajudar? Isso é genial. Isso é graça. Isso é intervenção divina na alma, levando a pessoa à santidade. Isso é ser santo. Eu não penso em mim, eu penso nos outros. Então, deu para notar que nós somos em um pequeno grau maduros? Não. Nós temos buscado a maturidade, mas há muitos sinais de imaturidade, muitas características próprias da imaturidade dentro de nós. Isso, gente, é para quê? Para que a gente cresce. Então, para de ficar lambendo a ferida. Vocês já viram um cachorro, né, quando se machuca? O que o cachorro fica fazendo lá? Lambendo a ferida. Tem cristão que é assim. Fica lambendo ferida. Tá doendo. Olha só aqui. Olha. Não sara. Mas não vai sarar nunca essa ferida. Não vai cicatrizar nunca na vida. Porque você fica lambendo. Tem gente que tem vocação para ser cachorro. Para ficar lambendo a ferida. Saiba que o fluxo da vida é assim. Tranquilo. O mundo não é do jeito que eu quero. Vocês já entenderam isso, né? A tua casa não é do jeito que você quer. A minha paróquia não é do jeito que eu quero. Você acha que eu queria uma paróquia assim? Eu queria que minha paróquia fosse a paróquia perfeita, mas não é. A paróquia real é essa. Onde eu tenho filhos miseráveis, pessoas cabeçudas. Dona Neuci, quando eu tomei posse, no texto da minha posse, no agradecimento, na recepção, quem estava na minha posse lembra. Aqui nós temos um povo de cabeça dura. Neuci já me avisou, no primeiro dia que eu cheguei, falei, mas é esse povo que Deus me confiou, né? Um povo de cabeça dura, um povo difícil, mas não é próprio de bandeirantes, povo de cabeça dura, pode ser que seja um pouco mais, mas é próprio do povo de Deus. Veja o povo de Israel, o povinho difícil. Deus dizia, não façam isso porque vocês vão ser infiéis. O que eles iam fazer? Fazia o contrário, só para contrariar. Então nós somos cabeçudos, nós somos teimosos. E Deus gosta de um povo de cabeça dura, porque Ele insiste com um povo de cabeça dura. Ele insistiu de maneira perseverante com o povo de Israel. Então isso aqui é um consolo para nós, sabermos que nós somos de cabeça dura e que Deus gosta de cabeça dura. Pega os apóstolos, gente. Olha Pedro, quem Jesus escolheu para governar a sua santa igreja. Não é fácil, não. Pedro. Não foi à toa que Jesus chamou ele de pedra. Não é? Um sanguíneo difícil, um sanguíneo teimoso, mas um sanguíneo que foi transformado pela ação do Espírito e fez prodígios na igreja nascente. Porque, olha, teimoso, né? Imaturo. Mas veja o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Levar uma pessoa à maturidade. Pega o Pedro antes da ressurreição. Senhor, se és tudo, manda que eu vá ao teu encontro. Próprio do sanguíneo, né? Eu sou capaz de andar nas águas. Estou andando nas águas. Afunda. Senhor, salva-me. É o desespero. Muito bem. Jesus diz na última ceia, essa noite, alguém daqui vai me trair e tal.
eu vou ser preso e tal. Senhor, onde quer que vás, eu vou com o Senhor. Eu darei a minha vida por ti. Saindo do templo, 2 minutos depois, na porta do templo, uma criada olha assim, não és tu também um daquele que andava com Jesus? Não sei o que você está falando. Você está doida? Está louca? Saiu. O Pedro corajoso é o Pedro covarde. E isso fala muito de quem? De nós. Não é nós? Mas veja, o Pedro que foi transformado pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 2, em Pentecostes, pregou para uma multidão e converteu 3.000 pessoas com uma pregação. Imagina, numa pregação, 3.000 se tornaram cristãos. Por quê? Porque ele falava daquilo que ele viu, ouviu e viveu. Veja o que o Espírito é capaz de fazer. Então, quem pode curar a nossa imaturidade? O Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem curar com os dons da tua graça. Tem uma oração que eu vou ensinar para vocês, que é fantástico vocês rezarem todas as manhãs. O Veni Creator. Eu rezo todas as manhãs essa oração. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus excelso sem par, a fonte viva, o amor, a unção espiritual. E assim continua. Então procure lá, Veni Creator. Reze todas as manhãs a oração do Espírito Santo. Não é aquela vinde Espírito Santo, é o Veni Creator. Ó vinde Espírito Criador. É um hino antiquíssimo na história da igreja. É um hino onde nós suplicamos o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo, gente, que pode nos fazer maduros. É só o Espírito Santo que pode transformar-nos. Veni Creator. Vinde Criador, né? Vinde Espírito Criador. Veni Creator, está em latim, né? Que eu estou falando aqui. Mas você digitou Veni Creator, você já encontra. Vale a pena rezar todas as manhãs e pedir, olha Espírito Santo, eu sou imaturo, eu preciso chegar à maturidade da vida cristã, mas ainda me falta muito. Ajudai-me para que eu progrida nesse caminho. Que a Santíssima Virgem Maria, nossa diletíssima Mãe, nosso Pai São José, nosso anjo da guarda, santos intercessores que temos grande devoção, todos aqueles que no céu nos olham e nos acompanham nesta hora, Senhor Jesus, volvei com misericórdia o vosso olhar. E não permitais que sejamos tentados acima de nossas forças, mas guardai-nos sempre sob a vossa proteção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José,